Oi, gente! Então, nessa aula, nós vamos começar a falar de integrais complexas, como se dá a integração, né, para funções de uma variável complexa. E depois vamos falar da teoria de Cauchy, os teoremas de Cauchy, etc. Então, nós veremos essencialmente que uma integral de uma função complexa é uma integral de linha, quer dizer, nós vamos estar integrando ao longo de caminhos em C. Então, antes de chegar lá, vamos primeiro olhar para funções complexas do tipo WT igual a UT mais IV de T, onde T aqui está no intervalo fechado AB. Certo? Então, essa é uma função complexa de uma variável real, né, do parâmetro aqui t. Então, para uma função desse tipo, nós definimos a derivada w' de t como sendo u' de t mais i v' t. Tá? Isso é dw dt. Certo, gente? Então, por exemplo, ó, um exemplo que vai aparecer com uma certa frequência. Vamos considerar aqui a função WT, isso é E elevado a Z0T, onde aqui Z0 é um número complexo, né? X0 mais IY0 e T em um intervalo dado. Tá? Então, Z0, X0 mais IY0 e T no intervalo AB. Então, vamos ver qual é a derivada dessa função. Bom, nós podemos escrever, então, WT, isso é E elevado a x0 mais IY0t. Então, isso é E elevado a x0t vezes E elevado a IY0t. Então, isso pode ser escrito como E elevado a x0t cosseno y0t mais I seno y0t. Então, vamos lá. A derivada então, de WT. Então, isso vai ser a derivada de U de T, quer dizer, U', vai ficar x0 é elevado a x0t cosseno y0t menos é elevado a x0t seno y0t vezes y0, parte real, mais i que multiplica a mesma coisa, x0 é elevado a x0t seno y0t mais é elevado a x0t vezes cosseno y0t vezes y0. Então, vamos lá, ó. Nós temos E elevado a x0t cosseno y0t, que multiplica x0 mais IY0. Então, isso multiplica x0 mais IY0. E aí temos mais I é elevado a x0t seno y0t, que multiplica, então, ó, x0 mais IY0. x0 mais IY0. Então, de fato, o que nós temos aqui é o seguinte, isso é, então, ó, x0 mais IY0, que multiplica E elevado a x0 t vezes
cosseno y0t mais I seno y0t, que é exatamente E elevado a Z0t. Então, isso aqui aqui nós temos Z0 e aqui temos E elevado a Z0t. Então, isso dá Z0 E elevado a Z0t. Como era de se esperar, né? Mas aqui está a conta confirmando a intuição. Bom, então da mesma forma que nós definimos a derivada de uma função w dessa forma, nós podemos definir a integral definida de uma função w da seguinte maneira. Então, nós definimos que a integral de w de t dt de a até b, isso vai ser, então, a integral de u de a até b, mais I vezes a integral de V de A até B. Certo, gente? Então, nós temos que a parte real da integral da função complexa WT, isso é a integral da parte real WT, tá? E a parte imaginária da integral, isso é a integral da parte imaginária de W. Certo, então vamos calcular a integral de 0 a π sobre 4 de E elevado a IT dt. Então, é uma função como no exemplo anterior, né? O nosso Z0 aqui é I. Bom, então, por definição, E elevado a IT, isso é cosseno t mais I seno t, tá? Então, nós separamos, né? Como acabamos de definir, então isso dá a integral de 0 a π sobre 4 cosseno t mais I vezes a integral de 0 a π sobre 4 seno t dt. Opa, esqueci um dt aqui. Tá? Então, a integral do cosseno é o seno de 0 a π sobre 4. A integral do seno é menos cosseno, então vou colocar um menos aqui, e cosseno t de 0 a π sobre 4. Bom, aqui nós temos 1 sobre raiz de 2, menos 0, né? Menos i, que multiplica aqui 1 sobre raiz de 2, menos 1. Né? Ou seja, 1 sobre raiz de 2 mais i, que multiplica 1 menos 1 sobre raiz de 2. E esse é o valor dessa integral. Bom, gente, então, com essa definição que nós demos para a integral definida, as regras de integração continuam sendo válidas, assim como a propriedade integral de A a B, WT dt, isso é integral de A até C, WT dt, mais integral de C até B, de WT, tá? Para algum C aí no intervalo AB. Certo? Então, bom, essa integral, né, que foi definida, então, como sendo integral A até B, U, mais I integral A até B de V. Então, essa integral ela vai existir desde que existam essas duas integrais aqui de U e V, e isso ocorre desde que U e V sejam contínuos por partes, né?
E aí, nesse caso, nós teremos que a função w de t também vai ser contínua por partes. Uma outra coisa que continua sendo válida para essa definição é o teorema fundamental do cálculo. Tá legal? Então, como é que fica, né? Então, suponha que nós tenhamos aqui a nossa w, t, então, u mais i, u mais iv para t no intervalo AB, e suponha que a gente tenha uma outra integral, uma outra função, digo, chamar de w maiúsculo, tá? Então, u grande mais i v grande, para ter nesse mesmo intervalo, tal que, então, a derivada dessa função w grande seja w pequena, para todo t. Certo, gente? Então, isso quer dizer que u grande linha é igual a uzinho, v grande linha é vzinho. Então, o que que acontece? Então, a integral AB de w, bom, isso por definição é a integral uzinho mais i integral vzinho de a a b. Bom, gente, então pelo teorema fundamental do cálculo, né, para essas funções aqui de uma variável real, isso daqui corresponde a u grande calculado no intervalo AB, e essa integral aqui corresponde a v grande calculada no intervalo AB, né? Ok, então isso aqui nos dá UB menos U grande A, mais I que multiplica V grande B, menos V grande A. Bom, nós podemos juntar, né? Isso é U grande B mais I V grande B, menos U grande A, mais I V grande A. Bom, isso daqui é exatamente, então, W grande B, né? Menos W grande A. Ou seja, isso é a nossa função W grande, né? Calculada aí de A até B. Então, é válido também o teorema fundamental do cálculo nessa situação. Certo? Então, vamos rever aqui aquele exemplo que nós acabamos de ver. Então, queremos calcular a integral de 0 a π sobre 4 de e elevado a it dt. Bom, então, como nós vimos, né, a derivada, deixa eu relembrar aqui no cantinho. Então, nós vimos que a derivada de e elevado a z0t, isso aqui é z0, e elevado a z0t. Então, se a gente considerar aqui a função w grande de t como sendo 1 sobre i, e elevado a it, o que nós obtemos é que a derivada dessa w, isso é o que? 1 sobre i, vezes, então, i é elevado a it. Então, cancelam aqui os i's. Então, nós obtemos a derivada da w grande, isso é e elevado a it, que é justamente a nossa wzinha pequena. Certo? Então, aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, nós obtemos que a integral de 0 a π sobre 4
E elevado a IT dt. Bom, vai ser o quê? Vai ser, então, a função 1 sobre I E elevado a IT, calculada nos extremos, né? A e B. Então, isso fica 1 sobre I, que multiplica... perdão, nossos extremos aqui são 0 e π sobre 4, né? Então, 0 e π sobre 4. Então, isso fica E elevado a I π sobre 4, menos E elevado a 0, que é 1, né? Então, isso dá 1 sobre I, E elevado a I π sobre 4, vai ser seno de π sobre 4, perdão, cosseno de π sobre 4, que é 1 sobre raiz de 2, mais I vezes o seno de π sobre 4, que é 1 sobre raiz de 2, menos 1. Agora, nós temos que cancelar esse 1 sobre I aqui embaixo, né? Então, mandando ele para cima, lembrando que 1 sobre I, isso é igual a menos I. Então, isso daqui fica exatamente o quê? Vai ficar 1 sobre raiz de 2, esse cara aqui, né, cancela, mais I que multiplica 1 menos 1 sobre raiz de 2, porque troca o sinal. Que é, graças a Deus, né, o mesmo resultado que a gente tinha encontrado antes. Certo, gente? Então, vamos fazer aqui um exemplo, que na verdade ele é um exercício do livro, mas eu achei ele interessante. Que é o seguinte, que é calcular aqui a integral de 0 até π de E elevado a 1 mais I x dx. Então, só troquei o t por x, que é como está no enunciado desse exercício. Tá legal? Bom, então, isso daqui, isso é a integral de 0 a π, E elevado a x mais ix dx. Então, por definição, né? Isso é a integral de 0 a π de E elevado a x cosseno x mais I seno x dx. Então, nós abrimos aqui, isso fica a integral de 0 a π, E elevado a x cosseno x dx, mais I, que multiplica a integral de 0 a π, E elevado a x seno x dx. Então, essas duas integrais, elas são muito conhecidas lá do cálculo, né? Tem que resolvê-las por partes, etc, etc. Não é que isso é uma coisa difícil de fazer. De fato, não é uma coisa difícil de fazer. Mas, se a gente usar o argumento que nós acabamos de ver, fica muito mais simples encontrar os dois valores dessas integrais aqui sem ter que fazer todo o cálculo de fato. Então, vamos lá, olha. Nós vamos usar aqui como função w grande, é de x no caso, né, que é o nosso t. Como nós fizemos antes, a gente pega aqui a função 1 sobre 1 mais i é elevado a 1 mais i x. Esse é o nosso z0, né? Então, 1 mais i. Então, a gente sabe que a derivada dessa função aqui vai dar e elevado a 1 mais x dx. Então, com isso, o que nós fazemos, né? Então, a integral de 0 a π é elevado a 1 mais x, 1 mais i x dx. Então, isso vai ser 1 sobre 1 mais i é elevado a 1 mais i x, calculado para x igual a 0 e π. Então, isso fica 1 sobre 1 mais i, que multiplica e elevado a 1 mais i π,
menos e elevado a zero, que é 1. Certo? Então, isso dá 1 sobre 1 mais i. Então, nós temos e elevado a π mais i vezes π menos 1. Então, isso dá 1 sobre 1 mais i. Então, vamos lá. Isso é e elevado a π que multiplica cosseno π mais i seno π menos 1. Então, isso daqui desaparece, é claro, 0. Isso daqui é menos 1. Então, isso nos dá o quê? Isso nos dá menos e elevado a π menos 1 dividido por 1 mais i. Então, aqui nós fazemos aquele velhíssimo truque de multiplicar por 1 menos i. 1 menos i. Então, nós vamos obter, bom, no denominador aqui vai ficar 1 mais 1, 2. Então, vou colocar em evidência 1 meio. Em cima eu tenho, ó, menos e elevado a π, mais i vezes e elevado a π, menos 1, mais i. Então, isso aqui dá parte real. Menos e elevado a π menos 1. Então, menos e elevado a π mais 1 sobre 2. Parte imaginária, mais i vezes e elevado a π mais 1. E elevado a π mais 1 sobre 2. Então, esse é o número complexo que a gente obtém ao calcular essa integral daqui de cima. Agora, comparando esse valor que nós obtivemos com essa integral aqui, ó, com essas duas integrais, nós obtemos que, então, menos e elevado a π mais 1 sobre 2, isso corresponde à integral de 0 a π, de e elevado a x cosseno x dx, e e elevado a π mais 1 sobre 2 corresponde à integral de 0 a π e elevado a x seno x dx. Tá legal? Então, é uma maneira um pouco mais direta, né, de se encontrar o valor dessas duas integrais reais aqui, passando pela integral dessa função complexa, e elevado a 1 mais i vezes x. Então, é legal, né? Bom, gente, então agora eu vou dar um resultado que está numas sessões um pouquinho mais adiante, mas eu prefiro falar dele agora, já que nós ainda estamos falando de funções do tipo WT igual a U de t mais IV de t. Se trata de um lema técnico, auxiliar, mas que aparece bastante em demonstrações no futuro. Então, vamos vê-lo. Que é o seguinte, ó. Vou até chamá-lo de lema técnico 1. Então, ele diz o seguinte, ó. Seja WT, UT mais IVT, com T no intervalo AB. Então, suponha que essa função seja contínua por partes, tá? Então, W contínua por partes. Ok. Então, o módulo da integral de WT de A até B, isso é menor ou igual que a integral do módulo de WT. Tá? Então, vamos ver a demonstração disso.
Bom, então, primeiramente, observem que se essa integral se anula, é válida essa desigualdade, né? Então, a desigualdade é válida. Então, já vamos tirar esse caso de campo. Então, vamos supor que essa integral seja um número complexo Z0 não nulo. Sendo não nulo, nós vamos escrever na forma polar R0 é elevado a I θ 0. Tá bom? Ok, gente. Então, o que ocorre aqui, ó? O que ocorre é que a gente pode mandar esse E elevado a I θ 0 para o outro lado da igualdade. Então, podemos escrever R0 igual a integral de A até B, o que? E elevado a menos I θ 0 Wt dt, como se faz com uma constante mesmo, tá? Agora, isso daqui, o R0 é um número real, certo? Então, toda essa integral é um número real, então, ela é igual à parte real dela própria, porque é um número real. Integral de A até B é elevado a menos I θ 0 Wt dt. Isso é apenas uma observação, de novo, eu repito, é porque é tão besta que a gente fica até sem acreditar, né? Quando falamos de primeira. Então, como isso é um número real Rzinho 0, então essa integral é igual à parte real dela própria. Agora, isso daqui, por sua vez, é, por definição, né, a parte real da integral é a integral da parte real. É elevado a menos I θ 0 Wt dt, de A até B. Certo? Então, agora a gente vai olhar para isso daqui e ver o que temos. Ó, então, vamos lá. Então, agora, a parte real de E elevado a menos I θ 0 Wt. Bom, a parte real de um número complexo é sempre menor ou igual ao módulo desse número complexo, né? E elevado a menos I θ 0 Wt, tá? Isso daqui, por sua vez, é o módulo de E elevado a menos I θ 0 vezes o módulo de Wt. Bom, mas o módulo desse cara aqui é 1, né? Então, isso aqui é simplesmente igual ao módulo de Wt. E é daí que vai aparecer a nossa desigualdade, dessa observação aqui, que a parte real de um número complexo, deste número complexo, é menor ou igual ao módulo do Wt. Certo? Então, nós temos que... Então, R0, que é essa integral aqui, ó, isso daqui, deixa eu ver se cabe aqui, vai ser menor ou igual à integral de A até B do que do módulo de Wt dt. Agora, quem é R0 é o módulo dessa integral, né? Então, R0, que por definição, isso é o módulo da integral de A até B Wt dt. Isso é menor ou igual, como nós acabamos de observar aqui, que é a integral de A até B do módulo de Wt dt. Então, essa demonstração
Ela é bem idiota, né, gente? Vamos ser sinceros. Não, não é nenhuma maravilha. Mas ela tá certa, né? Então, vamos aceitar que nós temos aí esse lema técnico que depois vai aparecer bastante. Então, eu acho engraçado, sabe? Que uma coisa que tem uma demonstração tão, assim, não sei nem o que dizer, apareça tanto depois no futuro. Mas assim é a vida, vamos em frente.